Gravando. Já está gravando. Bom, pessoal, a primeira coisa é voltando lá a parte de cardio, né? Bom dia, Alberto. O que é complacência vascular? A gente fala muito em complacência, né? Que é aquela capacidade que o vaso tem de distender, né? A capacidade que ele tem de conter. E a complacência vascular, ela é importante, tanto na parte arterial, quanto na parte venosa, né? A complacência arterial, ela acaba controlando a pressão. E se você perde a complacência arterial, a artéria ela se torna mais rígida, né? E com isso, automaticamente, eu aumento a resistência vascular e a pressão acaba se elevando. A complacência venosa, ela é importante porque a veia é muito mais complacente do que a artéria, né? Ela tem a capacidade de conter muito mais sangue dentro dela, ela contém, então, aquele sangue, diminuindo a pressão de enchimento ventricular. Isso é importante. Então, essa complacência aí, né? O que é a complacência, né? Capacidade de distensão, né, que esse vaso tem, capacidade dele se distender, né? Qual o efeito do simpático sobre os vasos, né? Quando nós falamos em sistema vascular, o sistema nervoso predominante é o simpático, né? O mediador é noradrenalina e o receptor alfa. E o simpático tem a atividade vasoconstritora, né? O simpático, então, contrai Professor, os vasos. eu perdi aí, o senhor falou, cortou aqui o som. Mediadora, noradrenalina e... Receptor alfa. Receptor alfa. E o simpático, então, com essa ação vasoconstrictora, ele consegue recuperar pressão, ele consegue manter a pressão arterial. Ok? Já o parasimpático, ele não tem uma ação direta sobre vaso, tá? Não tem. O único que tem ação direta é o simpático. Bom, estamos falando em vaso, em simpático, em pressão, mas o que seria pressão arterial? O que seria, né? Como que eu defino a pressão? Como que eu acho a pressão dentro de um vaso arterial? A pressão em si, o que seria? Qual seria a formulazinha, né? Seria o nosso débito cardíaco vezes a resistência vascular. O débito. Quem é que vai definir o débito? É o coração, não é? O débito é a frequência cardíaca pelo volume sistólico. Então, isso é o débito. E a resistência? A resistência é o tanto que o vaso ele está oferecendo de resistência ao avanço desse fluxo, né? Onde entra aí o simpático, né? O simpático, ele gera vasoconstricção,
aumentando a resistência, aumentando, então, a pressão arterial. Beleza? Nós temos uma outra... Oi. No caso, você falou que o parasimpático não tem ação direta. O parasimpático, ele então atua na pressão arterial? Não entendi essa parte. Não, ele não atua, tá? Ele não atua. Ele não tem uma ação direta sobre vasos. Ele não interfere diretamente sobre a pressão. Eu digo diretamente porque indiretamente o parasimpático ele pode, em algumas áreas, liberar óxido nítrico, que é vasodilatador, tá? Mas é uma ação indireta. Então, a nível de pressão, essas coisas, a gente só leva em consideração efeito simpático. Tudo bem? Entendi. Obrigada, Sr. A pressão hidrostática. O que seria essa pressão hidrostática, né? A pressão hidrostática é a pressão que o peso do sangue exerce dentro de um vaso, né? Essa pressão, eu comparei com vocês em sala de aula, que é a pressão, o peso da água, né? Quando você está na piscina, ou no mar, no rio, tal, é aquela pressão que você vai mergulhar, é o peso da água sobre o seu corpo. Quando nós fazemos essa comparação, o nosso tórax, o coração, seria a superfície da piscina, então, onde a pressão é zero, eu não tenho nada sobre a superfície, né? À medida que eu vou abaixando, indo em direção ao abdômen, às pernas, tal, é a mesma coisa que eu estivesse mergulhando, e aí eu tenho um peso sobre mim. Então, isso aí é a pressão. A pressão hidrostática, a hora que chega nos pés, é a maior pressão, não é? Porque eu tenho todo aquele sangue acumulado dentro dos vasos, exercendo um peso dentro do vaso em direção aos pés. Então, isso daí seria a pressão hidrostática, né? É o peso que o sangue exerce dentro dos vasos. O aumento de pressão hidrostática pode gerar alguns comprometimentos, né? Principalmente a nível inferiores, os pés, a nível de capilar e a nível venoso. O aumento da pressão hidrostática pode comprometer o retorno venoso. As válvulas venosas geram mau funcionamento, gerando acúmulo de sangue, e isso aí leva a edemas, né, leva a uma má circulação, comprometendo todo o sistema aí de irrigação. E aí nós falamos que para aliviar essa pressão, a gente tem que caminhar, a gente tem que estar sempre com os dedos contraindo, né, para diminuir essa pressão, ou usar meias, né, de compressão, tal, essas coisas. Muito bem. Sim. Essa pressão que tem relação com as varizes? Exatamente, é essa daí, tá? O aumento dela compromete as válvulas dentro das veias, né? Elas perdem a atividade, gera uma incompetência dessas válvulas, aprisiona o sangue dentro da veia, e aí esse aprisionamento leva ao aumento daquela área, gerando aí as varizes. Entendi. Obrigada, senhor.
Centro vasomotor. Né? Nós temos um centro no nosso cérebro, chamado centro vasomotor, que regula toda a atividade circulatória. E esse centro, ele tem a capacidade de aumentar a atividade simpática, diminuir, aumentar a atividade parasimpática, e isso ele vai controlando toda a parte circulatória. Esse centro vasomotor, ele regula a pressão, né? E regula toda a parte de circulação. Ok? Então, essa é a função desse centro vasomotor. Professor, onde fica no cérebro esse centro? Oi? Onde que se localiza no cérebro esse centro? Ele se localiza no nosso tronco encefálico. No tronco. Perto a região bulbar. Tá? É essa a localização dele. Tudo bem? Tudo. Muito bem. Vocês chegaram a fazer até uma tarefa, já quando nós estávamos já afastados, sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, se não me engano, né? Esse sistema é um outro sistema fisiológico que nós temos, que acaba controlando, regulando também a pressão e a parte circulatória. Quando nós temos, vamos supor, uma queda de pressão, né, entra em atividade o nosso centro vasomotor, aumentando a atividade simpática, e essa atividade simpática, além dela gerar a vasoconstricção, aumentar o trabalho cardíaco, ela também aumenta a liberação de renina lá pelo aparelho justa-glomerular. E a renina vai para a circulação, né, onde o encontro dela com angiotensinogênio acaba se transformando dando origem à angiotensina 1, e essa angio 1, pela ação da enzima ECA, acaba se transformando em angio 2. Essa angiotensina 2, ela tem várias atividades, entre elas vasoconstricção e estímulo para a liberação de aldosterona. A aldosterona, ela é uma substância que estimula a reabsorção de sódio, a secreção de potássio e com a reabsorção de água. Então, a aldosterona, você ganha sódio, ganha água e perde o potássio. A aldosterona, então, também contribui para a atividade hipertensiva. Então, esse sistema, ele é importante também no controle aí de pressão a curto prazo, né? O controle aí a manutenção e pressão. Veja, o nosso organismo, tá? Ele trabalha com vários mecanismos para recuperar a pressão. O objetivo é manter a pressão, é ter a pressão, que é fundamental para nós. Nós não temos mecanismos fisiológicos para reduzir a pressão. Tá? Eles não funcionam. Agora, os para aumentar funcionam, e funcionam muito bem. Ok? Bom,
Aí a gente entra na parte de hormônios. Okay? Professor, Sim, pois não. professor, por favor, eu ouvi falar sobre uma ECA2. O que seria essa ECA2? Tem alguma relação com a regulação de pressão também ou tem alguma outra função? Não, é o seguinte, a gente vai ver isso em farmacologia mais detalhadamente. Mas a angiotensina 2, vamos supor, a gente fala muito em angiotensina 1 e angio 2. Na realidade, existem outras angiotensinas, a angiotensina 3, a angio 4, e, em especial, existe uma angiotensina 1,9, que é convertida a partir também da angiotensina 1. Ela se converte em angiotensina 1,9. E essa angiotensina 1,9, ela se converte também em angiotensina 1,7. A angio 2 também se converte em angio 1,7. E essa angio 1,7, ela é importantíssima, tá, para manter a pressão. Ela funciona quase que uma antagonista da angiotensina 2. Bem, e por que eu falei isso? Porque na síntese, tá, de todas essas angios, né, você tem a participação de outras ECAs, e entre elas a ECA2. Então, existe sim essa ECA2, tá, que participa aí na síntese, tá, de alguma dessas outras angiotensina. Mas ainda não tem muito, assim, essa ECA2, ela não tem uma importância clínica ainda para nós, tá? A mais importante é essa ECA, né, que pode ser chamada de ECA1, que é a tradicional que a gente conhece. Ok? Ah, entendi. Tá bom, professor. Obrigado. Professor, Oi. então essa ECA2, ela age para transformar em ANGI 1,7, que também atua na regulação da pressão? Ela ajuda, mas não é ela sozinha, tá? Existem outras substâncias, outras enzimas, tá, que fazem a mesma coisa, peptídeos. Então, daí a falta, né, de, não sei, talvez de estudos para ver o que realmente ela faz, tá? Que ela não tem, até agora, não se viu aí a importância clínica para isso, dela. Tem outras substâncias que fazem essa mesma conversão. Ah, entendi. Obrigada, senhor. Muito bem, gente. Hormônios. Né? O hormônio, então, é aquela substância química, né, que é secretada em líquidos internos, né, do corpo por células ou grupo de células, né, que vai exercer uma ação fisiológica sobre outras células. Né? E esses hormônios, né, tem algumas glândulas principais, e existe um controle dessas glândulas. Existe o que a gente chama de eixo, né? Um eixo que regula a liberação desses hormônios. E tudo começa a nível de hipotálamo. O hipotálamo, que é o centro lá, liberador, né, de substâncias estimulantes ou substâncias inibidoras sobre a atividade hormonal. Então, o hipotálamo, ele libera hormônios que vai ter a sua atividade sobre uma outra glândula importantíssima, que é a hipófise, né? Então, o hipotálamo libera hormônios que vai ter ação estimulante ou ação inibidora sobre a hipófise.
E dessa ação do hormônio hipotalâmico sobre a hipófise acaba liberando um hormônio específico que vai ter atividade sobre alguma glândula, sobre a tireoide, sobre as adrenais e assim por diante, tá? Então, esse eixo que é importante. E aí, nós temos, né, algumas glândulas aí importantes, como, além da hipófise, a tireoide, que a gente já falou, a gente vai falar, o pâncreas, né, testículos, hormônios placentários, né, e aí vai. Como que esses hormônios, eles agem? Bom, hormônio, tá? Hormônio, ele tem a sua ação intracelular. Então, eu vou ter receptores específicos para a ligação hormonal. E através dessa ação, né, do hormônio em seu receptor, é que será produzido aí algum tipo de efeito, né? Então, o importante é que a gente saiba que a ação hormonal é dado, tá, a nível de receptores intracelulares, ok? Um hormônio que nós falamos foi o hormônio, o crescimento, né? Esse hormônio, ele promove tanto o aumento do tamanho de células, como também o aumento do número de mitoses, né? E esse hormônio, o crescimento, existe vários efeitos que ele promove. E seria interessante que depois vocês olhassem, né, os efeitos metabólicos do hormônio, o crescimento, né? Eu não vou ficar aqui falando tudo, porque essas aulas estão disponíveis aí para vocês. Então, ele tem uma ação sobre o metabolismo, né? Sobre as proteínas, lipídios, carboidratos, né? E tem ação, tudo que envolve metabolismo, o hormônio do crescimento tem atividade. Muito bem. Existem algumas anormalidades, né, do hormônio, o crescimento, como o nanismo, né, a deficiência do hormônio do crescimento, né? Temos o gigantismo também, né, as células acabam produzindo muito hormônio, né? Você acaba tendo aí o gigantismo. E existe também acromegalia, né? Quando ocorre após a adolescência, né, esse aumento do hormônio, o crescimento, e ele gera o crescimento de alguns tecidos, é chamado de acromegalia. Ele pode aumentar, vamos supor, o tecido ósseo da mão, a mão começa a crescer, né? A mandíbula, certo? Cresce, língua, fígado, rim também pode crescer. Então, é o crescimento de alguns órgãos, de alguns lugares. Isso é chamado de acromegalia. Acromegalia. Muito bem.
E aí, depois, nós falamos em tireoide. Só um minutinho, gente, por favor. A tireoide, né? Nós falamos, tem uma pessoinha aqui que está me atrapalhando. O que foi? Vem cá. A hipófise, desculpa, a tireoide, nós falamos das ações dela, né? E o importante na tireoide, gente, é a gente entender, tá, a ação de alguns hormônios, tá, que acontecem sobre a hipófise. Aquele eixo que nós comentamos, né, sobre a ação hormonal, o hipotálamo vai liberar o TRH, que vai estimular a hipófise a liberar o TSH, né? E o TSH que vai ter ação sobre a tireoide, estimulando. Então, o TSH, ele é importantíssimo aí. Ele é um estimulante da hipófise, da tireoide, e ele, tá, tem uma ação trófica sobre a tireoide. Muito bem. Essa ação trófica, tá, que quer dizer que ele tem uma ação que gera um crescimento da glândula, né? Por isso que o estado de hipotiroidismo, quando eu tenho uma baixa produção de hormônio tiroidiano, eu tenho um aumento de TSH, e esse aumento de TSH leva ao aumento da tireoide, onde vai dar o que ele chama de bócio, né? Então, esses hormônios, eles se regulam, né, por feedback negativo. Se eu tenho falta do hormônio tiroidiano, o T3, o T4, automaticamente essa baixa dele gera estímulo lá na hipófise para aumentar o TSH, para estimular a tireoide a produzir. Aí eu passo a ter aumento do hormônio tiroidiano, automaticamente, por feedback negativo, a hipófise passa a diminuir a liberação de TSH. Então, para um médico fechar o diagnóstico de um hiper ou de um hipotiroidismo, tá, ele precisa desses dados. Ele precisa analisar o hormônio, o T3, o T4, e ele precisa analisar o TSH, tá? Para confirmar o quadro clínico, né? Os sinais clínicos e a concentração desses hormônios, ele vai confirmar se a pessoa está com hiper ou com hipo. Professor, Diga. o TSH que regula a tireoide, né? TSH. Agora, o T3 e o T4, eles regulam o TSH? Então, a concentração, o T3 e o T4 na circulação, é que vai determinar se a hipófise vai aumentar ou diminuir a liberação dele. Então, é mais ou menos assim, é um feedback negativo. Então, se você está com estado de hipotiroidismo, quer dizer, o seu T4 está baixo, tá? Para confirmar, com certeza
o TSH ele estará alto. E no estado de hiper, ao contrário, se está com hiper, o seu T4 no seu sangue vai estar alto e o TSH vai estar baixo. É dessa forma que o médico fecha o diagnóstico, sempre consultando os dois hormônios. É o hipotálamo que libera também o T3 e o T4, professor? Ou não? Não. O hipotálamo, ele vai liberar o TRH, que vai estimular a hipófise a liberar o TSH. Tá? Agora, a concentração, o T3 e do T4, esse feedback, tá? Também acontece sobre o TRH. Acontece. Tá? Se eu estou com alta IT4, então, praticamente, o TSH ele vai estar baixo e o TR também ele vai estar baixo. Tá? Ok? Só um minutinho, por favor. Tudo bem, Débora? Então, gente, é tudo com base nesse feedback. Não sei se eu tenho respondido. Professor, eu só queria entender do T3 e do T4, eles são lançados na circulação, mas quem que lança eles na circulação? A tireoide. Ah, eles são os hormônios que são produzidos pela tireoide, então. Sim, o T3 e o T4 são produzidos pela tireoide, por estímulo, o TSH. Ah, entendi agora, professor. O ciclo todo. Tá? O TSH é que estimula a tireoide a captar iodo e aumentar a sua síntese de hormônio, que é o T3 e o T4. Professor, você vai querer saber como é que é essa síntese? Ou não A precisa? síntese, como ocorre a síntese? Você vai querer saber ou não precisa? Não, a síntese em si, tá? Ela não é necessária agora, tá? A gente vai usar essa síntese, principalmente em farmacologia, porque a gente vai falar de fármacos, e aí os fármacos agem sobre a síntese. Né? Então, o que você tem que saber mais é esse mecanismo aí, o dos hormônios, né? E saber que a matéria-prima é o iodo. Tá? E as ações fisiológicas, né, que esses hormônios tiroidianos exercem sobre o nosso organismo. Então, os efeitos no crescimento, no SNC, o metabolismo, o aparelho cardiovascular, é isso que vocês têm que saber. Ah, Tudo tá bem? tranquilo. É que eu achei que você ia pegar aquela parte do MIT, do DIT, da oxidação, aí eu fiquei preocupada. Não, isso daí entra mais depois na parte farmacológica. Até aí, gente. Desculpa, professor. Pode falar. Professor, a ação principal da tireoide é no metabolismo? Tudo que é metabolismo sofre a ação dela. Tá? Tudo. Mas ela tem outras ações que não só o metabolismo, né? Ela aumenta os receptores beta, então acaba tendo uma atividade cardíaca, ela interfere o crescimento ósseo, o amadurecimento cerebral, né? Então tem todas essas ações. E acaba também influenciando na própria síntese de alguns hormônios, né? Então ela acaba
mexendo com tudo. Ok, obrigado, senhor. Tá? Gente, então, essas ações fisiológicas, tá? Naquela aula que eu disponibilizei, tem tudo isso. E as características, né, de sinais clínicos, né, do hiper e do hipo. Hiper, pessoa, o metabolismo está muito alto, então a pessoa queima muito oxigênio, então transpira muito, né, está sempre emagrecendo, aumenta a fome, não engorda, sente muito calor, né? E o hipo, ao contrário, o metabolismo lento, né? Ganha muito peso, mesmo sem se alimentar, uma sensibilidade ao frio, tá? Então, esses sinais clínicos são, assim, importantes. Ok? Posso mudar de assunto? Professor, Oi. quando a pessoa tem glândulas na tireoide, o que acontece na interferência? Ela acaba tendo uma hipo? Quando tem gânglios, Nódulos. nódulos. Então, esses nódulos podem dar um estado de hipertiroidismo. Porque a tireoide, ela é uma glândula que armazena grande quantidade de hormônio. Então, tem muito hormônio armazenado. À medida que algum nódulo ele começa a crescer, a ocupar um espaço da tireoide, você acaba comprimindo essas células e acaba forçando a liberação de hormônio. Então, você pode ter um estado de hipertiroidismo por algum nódulo. Ah, entendi. Entendeu isso? Uhum. Obrigada, senhor. Tudo bem? Podemos passar para o osso. Gente, no osso, a parte óssea, o importante é a gente saber aí, né? As duas células importantíssimas, que o osteoblasto e o osteoclasto, né? Osteoclasto, a célula que vai corroer o osso, e o osteoblasto, a célula que vai repor a matriz óssea. Muito bem. Os nossos ossos, eles passam por um processo que a gente chama de remodelamento constantemente, né? Todo dia a gente tem micro fissuras ósseas, né? Por andar, por caminhar, por pular, sei lá. E essas micro fissuras precisam ser reparadas, e são reparadas pelo processo de remodelamento. Muito bem. Hoje nós sabemos, né, como é que é controlado essa síntese de osteoclasto, né, que é a célula importante aí na reabsorção óssea e que acaba tendo uma importância muito maior com a idade, né, principalmente em mulheres pós a menopausa, onde aumenta muito a atividade deles, aumentando o desgaste ósseo. Nós temos um controle fisiológico de síntese, né, dos osteoclastos. E nós temos aí, né, a partir de um osteoblasto que possui um receptor, o receptor chamado RANKL, né, que vai se ligar a uma outra célula chamada progenitora de osteoclasto, que tem um receptor também chamado RANK. Então, para ter o estímulo para a síntese de osteoclasto, eu preciso ter a ligação do RANK ao RANKL, né?
Isso aí está tudo lá na nossa aulinha lá, tá? Então, essa ligação é que gera o estímulo para a produção de osteoclasto. Existe uma importante proteína aí que regula essa síntese de osteoclasto. Essa proteína é a osteoprotegerina. Ela tem uma estrutura química semelhante ao RANK. E quando ela se liga ao RANKL, ela não deixa o RANK se ligar. E aí você inibe, você controla a síntese do osteoclasto. Tudo bem? Então, RANK, RANKL e osteoprotegerina. No controle aí da função óssea, nós temos 3 hormônios importantes. O paratormônio, a calcitonina e a vitamina D. Né? O paratormônio, que é produzido pela paratireoide, e ele é secretado quando o cálcio do nosso sangue, o cálcio sérico, está baixo. As células da paratireoide são sensíveis à baixa de cálcio. E aí estimulam a liberação do paratormônio. A principal função do paratormônio é manter o cálcio no sangue. Essa é a principal função. A calcitonina é secretada também pela tireoide, né? A tireoide que secreta a calcitonina. E a calcitonina, ela é secretada quando eu tenho aumento do cálcio no sangue. Ela pega esse cálcio do sangue e manda para os nossos ossos. Ok? E a vitamina D? A vitamina D, ela ajuda nessa manutenção toda aí. Né? Ela é importante, além de sua importância, né, como vitamina, né? Aí, a imunidade, essas coisas, ela tem também sua participação no osso. A vitamina D existem 2, a vitamina D3 e D2. A D3 que é proveniente da irradiação solar, raios ultravioleta, né? E a D2 que vem da alimentação. Mas tanto a D3 quanto a D2 passam pelo fígado e são convertidas em calcifediol, que é um precursor do calcitriol. Esse calcifediol, ele vai ter que passar pelo rim, e no rim ele é transformado em calcitriol. E o calcitriol é que é a porção ativa da vitamina D. Tá? O calcitriol, então, é que exerce todos os efeitos atribuídos à vitamina D. Tudo bem? Professor, quando você falou da parte da menopausa, você falou que tem o aumento da síntese do Um minutinho só. osteoclasto. Ô, Débora, repete, por favor, que eu não ouvi direito. Quando você falou da parte da pós-menopausa, que tem o desgaste ósseo, era relacionado a aumento da síntese do osteoblasto ou osteoclasto? Clasto. Osteoclasto. Ah, entendi. Obrigada, senhor. Ok? Muito bem. Sim, é a unidade. Gente, o calcitriol, ele é importantíssimo, tá? Em toda essa ação do osso. Ele é importante para a maturação dos osteoclastos, né? Ele faz aí várias coisas, inclusive ele estimula a absorção de cálcio pelos intestinos, tá? Então, a vitamina D, né,
ela é importantíssima para potencializar a absorção de cálcio. Tanto que vários suplementos de cálcio vêm associados à vitamina D, né? Para potencializar aí esse aproveitamento de cálcio, tá? Então, ela entra aí importante. Eu falei na mulher pós-menopausa, né? A preocupação. E por quê? Porque antes disso, o estrógeno, ele é um importante protetor dos ossos, ele protege, né? Então, até a menopausa, esse aumento de estrógeno que as mulheres têm gera a proteção óssea, tá? Ativando muito o osteoblasto e inibindo a ativação do osteoclasto. Então, tem a proteção. Quando entra a menopausa, que você perde aí, né, o estrógeno, aí começam as complicações ósseas, né? Por isso que precisa dos cuidados aí da vitamina D, da reposição de cálcio, né, para evitar a osteoporose. Existe outros hormônios, como o caso dos glicocorticoides, né, o cortisol, né, ou o glicocorticoide, que são os corticoides que a gente usa como fármaco, né, anti-inflamatórios, eles também levam a um aumento da atividade do osteoclasto e diminui a atividade osteoblástica, ou seja, os corticoides estimulam o desgaste ósseo, estimulam a osteoporose. Ok? Professor, quem faz isso são os glicocorticoides? Glicocorticoide. Isso. Ah, tá. Eles são medicamentos, né? São os anti-inflamatórios, que a gente chama de anti-inflamatórios esteroidais, né? Ou simplesmente os corticoides hormonais, a dexametasona, a betametasona, a mometasona, essa família toda aí. Professor, mas eles então não podem ser passados para pessoas que estão na fase da menopausa, então, né? Deve ser evitados, tá? Evitados, sim. Tá? Apesar que esse efeito, tá, não é um efeito assim, quando se usa de uma forma rápida, né? Não é. É mais um tratamento mais prolongado, né? Tem pessoas que abusam do tratamento, ou tratamento longo, aí você tem essa complicação. Mas o uso esporádico por alguns dias dificilmente vai te agravar, tá? Mas na pós-menopausa deve ser evitado, sim. Professor, os homens também têm estrogênio, né? E Tem. o deles proteger os ossos? Não, porque a concentração de estrógeno nos homens é muito baixa em relação à mulher, né? Então, não gera tanta a proteção, tá? Agora, com o envelhecimento também, você vai perder, né, mais, tá? E você passa a ter também as complicações, mas a mulher é mais preocupante. Entendi. Obrigada, senhor. Ok? Gente, para gente encerrar, a última aula que foi a parte do hormônio da reprodução, né? Então, a ação, aquele ciclo que nós falamos de 28 dias, né? A ovulação. E aí entram a progesterona e o estrógeno, né? Como hormônios importantes aí, né?
Essa questão, tá, da ovulação, é importante que vocês se atenham àquele gráfico, né, onde está lá, é bem exposto, né, o ciclo em 28 dias. E no 14º dia ocorrendo a ovulação. Lembrando que os hormônios, eles se autorregulam por feedback negativo. Mas lembram que para ocorrer a ovulação, ocorre um feedback positivo. Lembram disso, né? A concentração do LH e o FSH, eles aumentam, né, alguns dias antes da ovulação, e esse aumento do LH, principalmente, que deveria inibir a liberação do estrógeno, ao contrário, aí que ocorre o feedback positivo. Esse aumento do LH aumenta também a produção do estrógeno. Aí ocorre aquele pico de LH, o pico de estrógeno, e ocorre a ovulação. A primeira parte, até o 14º dia, ocorre um predomínio do estrógeno, né? Onde você vai ter a fase proliferativa, o crescimento do endométrio. Ocorreu a ovulação, né? Aí você vai ter o estrógeno cai, o LH cai, e você vai ter o predomínio da progesterona. A progesterona, ela é secretória, ela vai aumentar muito a secreção, né, desse endométrio que foi proliferado. Vai aumentar o número de vasos de circulação, de muco, né? Não ocorrendo a fecundação, a progesterona também, a partir do 14º dia após a ovulação, ela cai, o estrógeno cai, e o organismo, com a baixa de progesterona, não tem como manter o endométrio. E aí, esse endométrio, ele vai acabar se desprendendo, e aí dá origem ao novo ciclo. Tudo bem, gente? Então, é importante vocês só conhecer como funciona esse ciclo, né? Eu até cheguei a comentar sobre os contraceptivos, né? À medida em que você mantém uma concentração de contraceptivo constante no sangue, à base de estrógeno, essa concentração sempre constante evita, não deixa ocorrer o feedback positivo. Não ocorrendo o feedback positivo, você não vai ter a ovulação. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok, professor.